Olha, você sabe que uma vez eu também quase fiz um prejuízo grande, né? Com essa coisa de atender as atrizes e tudo. Uma linda, maravilhosa, gostosona. Era patrocinada pela Nesfit. Eu fui falar na imprensa que ela tinha intolerância a milho. Pronto. Nossa! Aí eu tomei uma chamadinha. Quase virou ex-nutricionista. Não, mas Não, pô, eu se a mulher só- tem intolerância ao milho, ela vai fazer a propaganda no Nesfit também? Essa pessoa escolheu muito mal. Mas ela não sabia que tinha. Eu que fui ela descobriu contigo. comigo, entendeu? Isso que, voltando aos assuntos aqui, né? Porque fica um papo muito gostoso, a gente acaba deixando coisas pela metade. Fala aí. Mas pontos onde eu acho que é interessante a gente voltar. A questão do sal, novamente, né? O sal era tão raro no passado que chegou a ser moeda. Uhum. Então não é pra abusar do sal, mas como você bem disse, Também não se tira precisa. industrializado, você tá tirando boa parte do sal que você consumia no dia. Só que tem um ponto, a gente falou de gordura, essa dieta cetogênica, por exemplo, e as pessoas hoje têm muito medo de gordura. E isso veio de lá de trás. Eu gosto muito dessa história. A gente Bruno gosta comenta mesmo. sempre que foi quando o presidente americano Eisenhower, mais ou menos na década de 50, ele infartou. E aí todo mundo, nossa, ele infartou, o que é um infarto? E teve um cara que apareceu com a solução. Um fisiologista chamado Ansel Keys. Ele falou, ó, ele infartou por conta da gordura. A hipótese dieta-coração. E ele mostrou um estudo, que era o estudo dos 6 ou 7 países, porque tinha o país de Gales no meio ali, então você encontra com os dois nomes na internet, os gráficos, onde ele mostrava um estudo de correlação, mostrando, ó, o Japão come pouca gordura e tem pouca doença cardíaca. Os americanos comem muita gordura e tem mais doença cardíaca, alguns países no meio. Só que eu já falei várias vezes que correlação não é causalidade. E também tem o fato de que ele tirou os países Exatamente. que iam contra É essa pesquisa. Não eram 6 ou 7 países, ele estudou uns 30. É, A gente sei, ele só consegue pegou colocar. os 6 que ele via alguma relação. Ele tacou pra fora, tirou do gráfico, apagou e fez Quem for olhar o episódio em vídeo, a gente vai deixar o gráfico que ele usou e o gráfico original pra ver. Mas desde então, o governo assumiu isso como premissa e começou a falar, ó, gordura faz mal. E aí a indústria alimentícia gostou muito disso, tirou gordura, meteu carboidrato. Claro, e aí... açúcar pra aumentar a palatabilidade. Porque a gordura tem esse papel também, né? Sim. Eu ia dizer que a nutrição não é um jogo de soma zero, né? Uhum. Então, Você tira alguma coisa, bota outra. se você tira alguma coisa, você tem que colocar outra. Se você tirou a gordura, vai ter que colocar carboidrato ou outra coisa. Se a proteína se mantém constante ali, vai ter que entrar carboidrato. É, claro. E aí a gente chega nesse ponto. Depois que fizeram isso, as doenças cardíacas não diminuíram, na verdade aumentaram muito, e entramos nesse ciclo de obesidade. A gente pode falar que a gente vive não só uma pandemia de Covid, como também uma pandemia de obesidade. Que, por sinal, também aumentou a pandemia do Covid, digamos assim, né? Não, isso é até meio bizarro, assim, pensar no ponto que o ser humano chegou. Porque se essa pandemia acontecesse no século XVI, as pessoas em casa fechadas, elas morreram de fome. Uhum. E hoje a consequência foi que a gente voltou a ter aumento de fome no Brasil, mas nas redes sociais, onde O as pessoas têm um iFood pouco bombou, mais de né? condição, elas engordaram. Era aquelas piadas no começo da pandemia, o pijama é traiçoeiro, né? Aham. Bote alguma roupa, bota a calça jeans pra ver Bote como é a que calça tá. jeans toda semana pra poder ver como é que tá. Aham. E aí a gente chegou num ponto onde o governo ele tentou, né, fazer o bem pras pessoas, porque ele achou que a gordura era ruim. Não voltaram muito atrás até hoje, mas graças a redes sociais, informação descentralizada, agora as pessoas têm acesso à informação, elas veem que, olha, a gordura não é esse vilão que era. Mas muita gente tem medo da gordura. Era esse pavor aí da década de 80, né? Que bombou a venda de margarina, inclusive, né? Fala um Porque era pouco uma disso pra época gente. que a gente ouvia falar o quê? Que é melhor comer margarina do que manteiga. Tem até o serinho do coração, certas que margarinas, não é... né? Então, tinha aquela questão do óleo de soja, né? Que todo mundo achava que óleo de soja, óleo de girassol eram óleos saudáveis. Óleo de canola, nunca se vendeu tanto óleo de canola, gente. Óleo de canola era uma constante dentro de casa. Eu via na minha casa Sim. aquela quantidade de óleo. E não fazia fritura na minha casa, porque todo mundo sempre foi gordo, sempre fui gorda. Então, sempre tive... Sério, Pedro? Eu não sabia. E eu tinha um passado maligno. Entendi. Fiquei 12 anos ali, ó, lutando até que eu descobri qual era o caminho e hoje eu ensino isso, né? Aham. E eu acho que é por isso que eu tô tão envolvida no assunto do emagrecimento, porque eu acho que isso tem muito a ver com Você essa viveu minha na pele. história de eu ter vivido na pele. Mas eu lembro na minha casa essa quantidade de óleo de canola, né? Hoje a gente sabe que, assim, é o último óleo na escala dos óleos não bons que você deve ter na sua casa, né? Então, isso aí não compra, Vale sabe? Tem que dizer ficar... quais são os bons pro pessoal. Pessoal, de vez em quando eu repito aqui, mas pra quem não sabe, o ideal seria os mais naturais. Então, manteiga, óleo de coco, azeite. Óleo de abacate, óleo que de não é tão abacate. comum, mas tem gente que tem acesso. Banha de porco Banha de entraria aí porco. também? É, a banha de porco, ela pode Foi de entrar. boa Mas o procedência. problema tem a procedência e tem a questão que a pessoa cria muita sensibilidade ao porco.
né? Então, é como se ela estivesse recebendo todo dia um estímulo de um alimento que veio da mesma origem. Tudo no nosso corpo, quando eu falei da variedade, é importante para quê? Pra gente também não ter sensibilidade a nada muito. Então, por exemplo, comeu muito laticínio, você pode vir a desenvolver uma sensibilidade. Como é que você percebe uma sensibilidade a laticínio? Como eu percebi há 18 anos atrás, que eu vivia doente todo mês, rinite, sinusite, amigdalite, antibiótico, acne, não perdia peso, toda inflamada, porque eu comia uma fatia de queijo por dia, um iogurte por dia, natural, tudo diet, light, 35 calorias e aí, a vale fatia. dizer também, né? Não é só a lactose do leite, tá, gente? O leite tem vários componentes inflamatórios, inclusive a caseína. Por isso que não é que é ruim, né? Eu consumo, mas não é pra você consumir todo dia o tempo inteiro. Você consome muito pouco. Hoje em dia bem pouco. Até porque a PD até porque a PD, ó, cortou, porque... Mas assim, tudo que eu faço com teste, né? Então não é um achismo. Todo mundo tem que tirar leite. Todo mundo tem que tirar glúten. Todo mundo tem que tirar, sei lá, feijão. Não tem essas regras, né? O que a gente sabe como regra é que ninguém deve viver à base de açúcar, fritura, álcool. Só que isso, o nutricionista de 20 anos atrás, quando eu me formei, já dizia, né? Isso não é nenhuma novidade para ninguém. O que é novidade é que essa alimentação individualizada, ela existe. Cada um deve buscar entender como é que seu corpo funciona melhor. Então, quando eu comecei a tirar esses alimentos e o meu corpo performou melhor, não é só minha memória. Eu comecei a não ter problema de pele, eu comecei a emagrecer com facilidade, eu não tomava mais antibiótico, eu não precisei mais operar, sei lá, uma área do meu corpo que estava inflamada, igual eu tinha operado minha garganta. Então, a gente tem que sempre estar buscando a nossa melhor versão e nunca se acostumando com... mas isso é normal. Eu tenho amigdalite há 20 anos. Não tem problema, tem alguma coisa errada no seu corpo. Ele está te dando sinais há 20 anos e você não está escutando. Então, como é que a gente foge disso? Fugindo dessa repetição. Ovo todo dia, 5 ovos por dia. Não faça isso. Vai, come ovo hoje, amanhã você come carne, no outro você come queijo, no outro você come, sei lá, frango. Então, não fica repetindo a comida todo dia, porque é fácil, porque você achou a sua dieta ideal, porque em algum momento isso não vai funcionar para você. Talvez já não esteja funcionando e você tem, sei lá, insônia, TPM, tem muita celulite, não dorme bem, sei lá, tem amigdalite, sinusite, rinite, depressão, ansiedade, déficit de atenção, tudo isso vem da comida, pode vir da comida, né? Então, se você tem essas coisas, dá uma pensada assim, o que você anda comendo muito? E a gente tá falando isso porque a gente começou na banha. Eu ia falar isso. Então, voltemos pra banha. Por quê? Porque aí tudo que você escolhe para preparar a sua comida tem que ter uma qualidade fantástica. Para quê? Para quando você vai na rua comer na panela de alumínio, no óleo de canola, no sal refinado, comer em restaurante, isso não vai fazer a menor diferença em quem você é em termos de saúde ou de doença, né? O que faz diferença é aquilo que você faz grande parte do seu dia. Então, se você almoça e janta em casa, a sua gordura tem que ser ótima, o seu sal tem que ser ótimo, os seus alimentos variados. E aquilo que você vai fazer esporadicamente, vai com tudo e vai na felicidade. Você não é aquilo que você faz de vez em quando, você é aquilo que você faz sempre, Sim. Né? Lógico que nutrição é individualizada. Por isso que as pessoas vão no nutricionista, vão com os exames. Mas o que você poderia deixar em termos de orientação geral nesse ponto de coisas a serem evitadas? Porque o pessoal quer uma bala de prata do, posso comer tal coisa... E, às vezes, é muito mais interessante saber o que não é interessante comer. Então, o que você diria? Olha, muita atenção com, sei lá... Olha, eu acho que uma dica é muita atenção com refeições intermediárias às refeições principais. Muito bom isso aí. Tá? Então, assim, primeiro avalie. Será que você precisa fazer colação, que é aquele lanchinho da manhã que o nutricionista gostava de botar 10 horas? Colação. Aí, 15 horas da tarde, lanche da tarde, 22 horas, ceia. Não precisa disso. Avalia bem, vê se você tem fome para tudo isso no seu dia, porque esse é um ponto onde muita gente erra. Por quê? Porque eu também já indiquei lá atrás, né, comer de 3 em 3 horas, que isso pode ser melhor, o metabolismo vai ficar mais ativo e etc. Então, não precisa, pode ser que você possa reavaliar isso depois da nossa conversa de hoje e pensar, realmente, a PD tem razão. Talvez se eu ficar com café, almoço e jantar... tá legal pra mim. Vale dizer, né, que às vezes a pessoa nem tá com fome. E Isso. sentir fome não é uma coisa ruim, né? As pessoas às vezes acham que a fome vai preceder a morte. E tá bem longe disso. Nossa. Então você pode passar um Que pouquinho drástico. de fome também. E às vezes a fome não vai chegar. Uma das coisas que a gente faz bastante lá no Materializa é isso. A gente anota o que a pessoa tá comendo. Uhum. Então eu falo assim, gente, anota tudo que você botar na boca. Por quê? Porque
Porque às vezes a pessoa nem sabe, é meio que inconsciente, tá ali fazendo um belisco e tal. E uma outra coisa que eu sempre sugiro é bebe mais água. Geralmente você nem tava com fome. E é sede, porque a gente confunde muito a fome com a sede com a fome. Eu vi que você tava até no desafio Estamos, hoje de beber sim, mais exato, água. no e desafio. tal. Todo mundo bebendo água aí, neste momento, pegue um copo de água. Às vezes as pessoas esquecem, né? E a gente tá acostumado, inclusive, não só a sentir sede o tempo inteiro e ignorar, como eu lembrei que você falou aí, as pessoas não estão mais acostumadas a ter saúde plena. A gente estava conversando isso no consultório. Muitas vezes as pessoas adoecem, mas elas já estão tendo aqueles sintomas há muito tempo. Meses, há anos, sei lá quanto. E aí, quando adoece, não sei, foi do nada. As pessoas não sabem mais o que é ter saúde plena. O processo de adoecimento, ele vem silenciosamente, nem sempre tão silencioso assim, né? Você já tem, às vezes, uma glicosezinha alta, aí você vai lá vendo o seu exame, já tem uma tireoide que não tá funcionando muito bem, aí, de repente, você fica sempre, né, assim, meio rinite, aí de repente você não dorme bem, mas você tá acostumada a tomar uma passiflora, um negocinho pra dormir, então você vai tocando a tua vida assim, né? Aquilo e a libido horrível, e pensar que eu tô casada há, sei lá, 10 anos. É isso, sei lá, tá na pandemia, porque, sei lá, não sei, não tô afim, tô com dor de cabeça, inventa 1000 desculpas e, na verdade, é o seu corpo já disfuncional te dando esses sinais e isso é uma oportunidade, a gente tem que pegar essa oportunidade. Então, se você tá ouvindo, tá falando, cara, realmente, eu tô nesse caminho, eu não tô 100%, vai investigar o que pode ser. Não espera a coisa dar ruim lá no final, né? Aonde você vai receber um diagnóstico. Você está diabético, você está com hipotireoidismo, você está com uma doença autoimune, sei lá, um Hashimoto, uma psoríase. Não espera o diagnóstico final, porque às vezes dá muito mais trabalho, né? O custo, né, dessa prevenção é muito menor do que o reparo.